Hello, class. Good morning. Let's start our English class. Let's catch our book and open on page 71. 71. I'm going to share with you my screen. Okay? Page 71. Class, in here we have an experiment. Temos uma experiênciazinha para fazer, tá bom? Essa é uma observação. Na aula passada a gente falou sobre fotossíntese, né? Fotossíntese das plantas, das plants. E aí a gente vai fazer só uma observaçãozinha. Então, vocês que estão em casa, vamos ver o que é para fazer. Que diz assim, ó, carry out an experiment on the importance of sunlight in photosynthesis. Nós vamos dar uma observada do quão importante é a luz do sol, né? Sunlight, para fotossíntese. O que a gente vai fazer? Primeiro, step 1, passo 1. Vamos fazer uma hipótese, né? Então, nós temos aqui, ó, step 1, photosynthesis make places in the leaf of plants. A fotossíntese, ela acontece pelas folhas das plantas. A gente já falou sobre isso. What happens if a leaf does not receive sunlight? O que acontece se uma folhinha não receber luz do sol? Então, vamos observar isso na nossa casa, certo? Isso é uma coisinha para a gente fazer em casa mesmo. Aí é que tá pedindo. Pega uma plantinha sua, tá? Aí vocês vão pegar... Eu vou só resumir o que está dizendo aqui. Peguem um pedacinho de papel alumínio, cortem e cubram uma folhinha. Só uma, tá bom? E vamos observar uma folha A e uma folha B. Uma folhinha fica tampadinha, a outra não. Aí vocês vão continuar regando as suas folhinhas, ou plantinha, mas deixa ela sem receber a luz do sol. E aí vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Vamos observar. Aí é o seguinte, depois, no primeiro dia, eu quero que vocês vejam a cor das folhas no primeiro dia, ó, day 1, primeiro dia. Aí coloque aqui a folha A, faz de conta que a folha A é a que aqui está sem o papel alumínio. A folha B é a que está cobertinha. Aí vocês escrevam aqui de que cor que está cada uma delas. E no dia, deixa passar 7 dias e depois vocês anotam de novo a cor, ok? Aí aqui nós temos o seguinte, ó. Explain your result and conclusion, discuss then with your teammate. What level are performance in photosynthesis? Então aqui está dizendo assim, ó. Explique o seu resultado e a conclusão, discuta com nossos colegas de classe. A gente vai discutir isso, né? Qual das folhas fez a fotossíntese, né? Então, o que vocês acham? Então, façam isso em casa. E vamos passar nossa folhinha, nossa páginazinha. Então, vamos responder mais uma perguntinha, certo? Ó, do plants breathe? Do plants breathe? Repitam aí comigo. Do plants breathe? As plantas respiram? O que vocês acham? Então, antes da gente responder essa pergunta, vamos olhar aqui a primeira, né? Que diz o seguinte, ó. Revise the checklist of living things on page 48 and talk to your classmates. Do plants breathe? Então, vamos olhar a checklist da página 48 e converse com seus colegas de classe. E respondam isso aqui, ó. Do plants breathe? As plantas respiram? A gente já falou sobre isso. Se vocês acham que sim, que as plantas respiram, vocês vão responder assim, ó. Yes, they do. Yes, they do. Deixa eu ver se tem como eu escrever isso para vocês. Não tem como eu escrever isso para vocês, né, gente? Então, vocês podem responder em português, né? Sim, elas respiram ou não, elas não respiram, ok? É a sua resposta pessoal, tá bom? Depois, nós vamos ver a segunda, ó. Find out about plant respiration and color the arrows to create a key of the diagram. Então, a gente vai saber um pouquinho sobre a respiração das plantas e vamos colorir essas setinhas, tá? Para a gente fazer um diagrama.
Então, gente, vamos aqui primeiro, vamos ver sobre a respiração das plantas. Vamos saber um pouquinho sobre isso. Ó. Plant respiration. Respiração das plantas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ó. Like all living things, plants need to breathe. Então, como todas os seres vivos, né, as plantas precisam respirar. Plant respiration takes place during the day and also at night. Então, a respiração das plantas, ela acontece durante o dia e também durante a noite. Vamos saber sobre isso? What is it? O que é isso? Vamos saber? Então, olha só, vamos ouvir. What is plant respiration? Plant respiration is a gas exchange. Plants breathe through their leaves. The leaves of the plant take in oxygen and release carbon dioxide. Ok. Então, as plantas, a respiração das plantas é o gás, né, que muda. As plantas respiram através de suas leaves, de suas folhas. As plantas, as folhas, né, the plants of the plant take in oxygen and release carbon dioxide. Então, olha só, gente. As plantas, elas pegam, né? Elas pegam oxigênio, elas transformam em oxigênio e liberam dióxido de carbono, ok? Então, vamos ver como que é isso. Olha, pegam oxigênio e liberam carbono, dióxido de carbono. Vamos saber sobre isso? Olha só. Plants produce more oxygen during photosynthesis than they take in during respiration. Click on the images to learn more. Então, olha só. As plantas produzem mais oxigênios durante a fotossíntese e elas fazem isso durante a respiração, né? Elas pegam isso durante a respiração. E, pessoal, a respiração delas acontece de forma diferente, dependendo das partes do dia, né? Então, vamos ver no daytime, né? Ou seja, durante o dia, como que isso acontece? O que acontece? Olha só. During the daytime, plants release more oxygen than carbon dioxide because of photosynthesis. Então, olha só, gente. As plantas, durante o dia, elas liberam, né? Elas liberam mais oxigênio do que dióxido de carbono, por causa da fotossíntese, ok? Então, durante o dia, ela libera mais oxigênio. Quando o solzinho já está indo embora, né? Elas dizem o seguinte, ó, at dawn, plants release as much oxygen as carbon dioxide, because photosynthesis and plant respiration are most equal. Então, ó, quando o solzinho está se pondo, né? Está indo embora, as plantas liberam tanto oxigênio quanto dióxido de carbono, por causa da fotossíntese. E a respiração das plantas são quase iguais, ok? E durante a noite? Será que elas respiram durante a noite? At night, photosynthesis stops due to lack of sunlight and no oxygen is released. Plants release carbon dioxide during respiration. Então, olha só, durante a noite, não há fotossíntese, né? A fotossíntese para por causa da luz do sol, né? Então, por causa da luz do sol e o oxigênio, e o oxigênio não é mais liberado. Então, as plantas liberam dióxido de carbono durante a respiração, à noite, ok? At night. E aqui, vamos ver como que funciona a respiração e qual a diferença dela para a fotossíntese? Então, ó, plant respiration. Respiração que Plant respiration.
Plants turn food into energy to grow. Plants take in oxygen. Plants release carbon dioxide as a waste product. It does not depend on sunlight. Então, a respiração das plantas. As plantas transformam comida, né, em energia para crescer. As plantas pegam oxigênio, né? As plantas liberam dióxido de carbono como se fosse uma coisa que elas não precisassem mais. E a respiração não depende da luz do sol, não depende. Agora a fotossíntese. Photosynthesis. Plants turn water, minerals, and energy into food. Plants take in carbon dioxide. Plants release oxygen as a waste product. It depends on sunlight. Então, olha só. Já na fotossíntese, as plantas, elas transformam a água e os minerais em energia e comida. As plantas pegam dióxido de carbono, né? Elas pegam dióxido de carbono. As plantas liberam oxigênio, isso na fotossíntese, tá, gente? Como produtos que ela não precisa mais. E isso depende da luz do sol. Então, essa é a diferença de um para o outro, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa tarefinha. Vamos voltar aqui para a nossa tarefinha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui diz o seguinte, ó. Find out the plant respiration and color the arrows to create a key for the diagram. Então, nós vamos criar, gente, uma legenda com essas setinhas, só que com cores, né? Então, eu vou usar a legendazinha que a gente fez bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Então, vamos voltar aqui rapidão. Aqui foi o seguinte, olha. Aqui disse assim, que o O2, né, o O2 é o oxigênio, CO2, ou CO2, é o carbon dioxide, é o dióxido de carbono. Aí aqui nós temos a fotossíntese e o respiration, que é diferente, né? Vocês lembram? Uma coisa é diferente da outra. Quando é na fotossíntese, né? Quando a plantinha está fazendo fotossíntese, ela pega o dióxido de carbono e libera oxigênio. Quando ela está respirando, ela pega oxigênio, né? E libera dióxido de carbono. Então, é diferente, não é, gente? Então, vamos fazer essa legendinha. Vamos fazer com a tia Rosânia. Vamos fazer o oxigênio, vamos pintar de blue, tá certo? O oxigênio a gente pinta de blue. E o dióxido de carbono a gente pinta de orange, ok? Vamos lá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar o lápis blue? Então, vamos lá. Na fotossíntese, a planta, ela quer pegar o quê? Dióxido de carbono. Então, vamos pegar o lápis orange e pintar essa setinha aqui, ó. De orange. Pintaram? Ok, orange. E, gente, ainda na fotossíntese, quando ela pega dióxido de carbono, ela libera para nós o quê? Oxygen, né? Oxygen. Então, color it blue. Então, pintem essa setinha aqui de blue. Ok? Agora, vamos lá. Agora, aqui embaixo é a respiration, né? A respiração. Quando as plantinhas estão respirando, elas já fazem ao contrário, né? Elas pegam o oxigênio, ó, O2. Então, vamos pintar essa setinha aqui de blue. E elas liberam carbon dioxide. Elas liberam dióxido de carbono. Então, a gente vai pintar aqui de orange. Pintaram? Ok. E à noite, pessoal? À noite, a gente já sabe que as plantas não fazem fotossíntese. Então, elas só respiram. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente pintou aqui. Quando elas respiram, elas pegam oxygen, vamos pintar aqui de blue, e liberam carbon dioxide,
né? Então, nós vamos pintar aqui de orange, ok? Very good. E aí, pessoal, a gente vai fazer esse aqui de baixo, ó. Talk to your classmates. Converse com seus colegas de classe. Do plants breathe all the time? As plantas respiram todo o tempo? Is it a good idea to grow plants in your bathroom? É uma boa ideia ter plantas no seu bathroom? Então, respondam aqui essa terceira pessoal, tá bom? O que vocês acham? As plantas, de acordo com o que a gente viu, as plantas respiram todo o tempo? É bom ter uma plantinha no seu bathroom? Então, escrevam aí, ok? Então, vamos passar a página. Ó, aqui nós temos mais uma experiência, ok? Mais uma experiênciazinha que vocês vão fazer aí, ok? Então, a gente vai fazer isso na próxima aula, ok? Goodbye!